Então, continuando, vamos voltar ao nosso cabeçalho aqui então. Criamos nosso cabeçalho, certo? A nossa segunda parte seria criar esse menu da esquerda, o Assigned. Então, ele é criado aqui. Assigned, fechando. Assigned, ele se refere, né? Ele é criado para agrupar, né, um conteúdo relacionado ao artigo. Vamos, o nosso exemplo aqui ilustra bem isso, né? Geralmente é uma informação à parte, certo? Pode ser até um banner publicitário, sei lá, conteúdos 1000, né? Visto no, tem muitas aplicações, então não tem como listar uma ou duas. Menu da esquerda, não tem como, é só, aliás, menu não, menu é navegação, é o conteúdo da esquerda. Então, deixa eu dar uma olhadinha no meu blog, uti.reywolf.com.br. Se não me engano, ele usa essa semântica. Não é HTML5, mas ele usa a ideia no blog, né? Porque eu estou usando um formato de blog, jornal, um estilo novo. Enquanto minha internet está... veio. Realmente não uso. Eu coloquei tudo do mesmo lado. Mas seria essa parte aqui, né? Essa parte dos patrocinadores, essa nuvem de tags, eu colocaria no lado esquerdo, utilizando a ideia de menu de conteúdo, certo? E esse menu aqui, certo? Do lado direito. Esse aqui também entraria no Assigned, né, do lado esquerdo. Aqui, vamos criar então nosso Assigned. Então, seguindo nosso exemplo, ele escreveu lá conteúdo relacionado, né? Conteúdo relacionado. Deixa eu só seguir nosso exemplo com um P minúsculo também aqui. Então aqui, fechou. Então temos aqui essa parte e essa parte. Na sequência tem que ser criado nessa ordem mesmo, senão perderemos o foco. Vamos criar a seção do meio aqui, seria a seção conteúdo. Então vamos lá. Então seria a section, tá? Vamos fechá-la. Vamos dar um nome de conteúdo. Então, conteúdo. Eu não dei nome para essa tag porque ela eu só vou usar uma tag a site. Então, quando eu me referenciar no folha de estilo meu assigned, né, ele vai saber que só se refere a esse assigned. Nosso caso de header, eu vou ter que usar uma ID porque iremos usar dois header, um aqui e outro dentro de cada artigo, no caso, né, um cabeçalho de artigo. Já volto para ele. Então vamos chamar de cabe. Não temos acentuação. Para não complicar muito em compatibilidade, não podemos usar acentuações em nomes, né, identificadores, ok? Não devemos. Podemos, mas não devemos. Vamos voltar aqui nossa seção conteúdo. Então, está criada a seção conteúdo. O que ela irá ter? Ela vai ter um cabeçalho e um artigo. Somente isso. Ok? Então, vamos criar a nossa seção, né, o nosso artigo. Article. Fechando. Ok. O que seria esse artigo? Todo o assunto, né, é uma subdivisão da section, certo? Vamos imaginar nosso blog aqui, por exemplo. Aqui é um artigo. É uma chamada, mas é um artigo. Mesmo a chamada e o artigo têm o mesmo comportamento. Aqui é uma chamada, né, a gente vai usar article/article. Me desculpe a pronúncia do inglês, article ou article, porque não é nosso foco e, como eu disse anteriormente, my English is poor, ou seja, meu inglês é pobre, mas podemos nos virar muito bem. Focando, o article ele é usado para separar contexto. Em programação, a nível HTML4, usaríamos uma div, um span, né, ou o próprio label, mas nossa nova metodologia de programação, diferenciamos matérias, ou seja, conteúdos, separamos conteúdos com a tag article, ok?
Eu não vou usar o ID nela porque a nossa tag article ela terá um comportamento igual em todo o site. Ok? Vamos então identificar conforme o nosso exemplo para não perder o foco. Então vamos usar esse article. Ok? Aliás, desculpe, esse article. Então vamos criar então um header para ele. Um header. Certo? Vamos fechar. Esse header não precisa ter uma ID porque ele faz parte do cabeçalho. Desculpe, dentro do article. Então ele vai ter um comportamento dentro do article e dentro da section. Então há uma diferenciação desse header aqui. E vamos usar vários headers aqui também. Então vamos agora a cabeçalho do artigo. Então é cabeçalho do artigo 1. Certo? E aqui vamos usar o artigo em si, utilizando a tag de parágrafo. Tá? Ele colocou aqui somente artigo, né? Vamos criar artigo, então. Texto do artigo /p. Certo? Então aqui foi fechado um artigo. Nosso exemplo só criou um artigo, então vamos criar somente um artigo. Note que essa section refere-se ao bordo externo, né? A borda externa. Dentro dessa borda externa chamada conteúdo, temos um cabeçalho e um artigo. E um rodapé do artigo. Certo? Vamos fazer um rodapé do artigo. A tag de rodapé seria footer. Vamos fechar. Certo? Footer é o rodapé da página ou de uma seção. Não tem erro, não tem muito o que se fixar nisso. Certo? São tags elementares. Vamos praticar bastante, vocês vão repetir bastante essa digitação. Aconselho vocês a repetir essa aula, mesmo que vocês façam visualizando o exemplo, né? A aula no caso, e depois pratique sem olhar. Façam e venham depois corrigindo passo a passo para que fixe bem a ideia. Então aqui seria rodapé do artigo. Certo? Então aqui nós finalizamos a nosso primeiro artigo. Ok, por enquanto é só isso, até a próxima aula.